aqui, calma aí, que tu vai começar para iniciar para gravar, que ele tem que mostrar. Isso, tá gravando. Então, vamos começar a nossa aulinha, né? Então, acho que todo mundo já me conhece, né? O pessoal que passou conosco lá na cirúrgica, agora quem estava na cirúrgica, que vem para nós. Então, sou a professora Cristina, sou endocrinologista, né, de formação. E hoje nós vamos falar sobre dois temas bem interessantes, que todo médico vai pegar mesmo também, principalmente quem está na atenção básica, quem vai fazer obstetrícia também nas gestantes, que é hipertireoidismo e hipotireoidismo. Então, nós vamos dividir a aula em duas, né? Tem bastante slide, é porque são dois temas juntos, né? Então, ficou meio apertado. Então, nós vamos começar sobre o hipertireoidismo, né? Que é o excesso dos hormônios tireoidianos. Sempre é importante, quando vocês forem estudar a tireoide, lembrar um pouquinho da fisiologia, tá? Que eu não vou entrar aqui porque a aula ia ficar muito grande, mas vocês peguem lá o Guyton, tudo, para vocês conseguirem entender os resultados dos exames, a captação de iodo, mas a gente vai falando aqui um pouquinho de cada parte, assim, da fisiologia, mas é importante vocês relembrarem antes de estudarem hiper e hipotireoidismo. Então, é importante definir, vocês vão ler isso em livro-texto, no Antônio Lopes, no Cécia, no Harrison, que são livros de clínica médica, e tem lá na biblioteca também, pelo menos ali no hospital, eu sei que tem o Tratado de Endocrinologia, que é do Vilar, tá? Que é o mais usado hoje. Então, quando começa a se falar de tireoide, de hipertireoidismo, tem que saber os dois termos, né, nomenclaturas que a gente usa. O que é hipertireoidismo e o que é tireotoxicose. Então, o termo hipertireoidismo é quando você tem um excesso dos hormônios da tireoide, né, na corrente sanguínea, provenientes da tireoide mesmo. E a tireotoxicose é quando ocorre também um excesso de hormônios da tireoide, mas que não vem da tireoide. Tipo assim, quem toma hormônio da tireoide, né, quem toma hormônio da tireoide para emagrecer, então, que são outras fontes de excesso de hormônio da tireoide que não seja a tireoide. Então, é só questão de nomenclatura, mas o quadro clínico é o mesmo nos dois, tá? Então, é questão mais de nomenclatura mesmo. Então, qual que é o quadro clínico, né, do excesso dos hormônios da tireoide? Então, a gente vai ter uma síndrome clínica, né, um diagnóstico sindrômico, de hipertireoidismo. Isso vai ser comum em todas as causas, tá? Do excesso do hormônio da tireoide, do hipertireoidismo. Então, seja a causa doença de Graves, que é a doença autoimune, que é a mais comum, que nós vamos aprofundar mais, ou seja, porque a pessoa está tomando muito hormônio da tireoide, ou seja, porque eu tenho uma bola hidatiforme, né, um tumor embrionário que está produzindo muito hormônio. Então, a clínica, o quadro clínico vai ser igual em todos, que é o quadro clínico decorrente do excesso de hormônios da tireoide que vai fazer um hipermetabolismo, né? O teu metabolismo vai ficar acelerado. Então, lembrando um pouquinho a fisiologia, né? Então, assim, só para lembrar, então, começa tudo na nossa ingestão de iodo. Então, a gente sabe que os alimentos contêm iodo, né? Dependendo de onde eles são, da área, assim, da terra que eles são plantados. E hoje em dia tem o iodo no sal de cozinha, né? Então, hoje não tem mais falta de iodo. O Brasil até é um país que tem excesso de iodo nos brasileiros, que eles gostam muito de sal. Então, o iodo entra através dos alimentos, no trato gastrointestinal, ele é absorvido, né, ao longo de todo o trato gastrointestinal, passa para a corrente sanguínea, e ele, na corrente sanguínea, vai chegar lá na célula folicular da tireoide e vai ser transportado para dentro da célula folicular através de uma bomba, né, de sódio e iodo, que é um processo ativo, né, gasta-ATP, e lá ele é organificado, né, sobre a ação de uma enzima que chama peroxidase, que faz a organificação desse iodo, e daí o iodo fica lá dentro da célula folicular, dentro do coloide, né, na forma de MIT e TIT, que seria o pré-hormônio T3 e o T4. A gente sabe que 80 a 90% da tireoide produz mais T4 e 10 a 20% T3. Aí vem o TSH, que é o principal estimulador da produção e liberação dos hormônios da tireoide, se acopla no seu receptor e faz com que esses hormônios T3 e T4 que estão armazenados lá dentro da tireoide, que a tireoide é uma glândula que armazena os seus hormônios ali no coloide. Aí libera o T3 e T4 na corrente sanguínea,
O T4, que é em maior número, ele é convertido em T3, né, na corrente sanguínea pela ação de umas enzimas, que são as deodinases, né, que cada tecido tem a sua. E o T3 aqui nessa figurinha vai entrar dentro de cada célula do nosso organismo, ele faz ação nuclear, tá? Ele age no núcleo das células, fazendo mudança no DNA, né, fazendo RNA mensageiro e transmitindo as ações que ele tem que fazer. Então, ele aumenta o débito cardíaco, aumenta a ventilação, aumenta a ingestão de alimentos, da polifagia, aumenta a mobilização dos carboidratos. Então, por isso que o paciente come muito e mesmo assim emagrece. Ele aumenta a função renal, diminui massa muscular, diminui tecido adiposo, né? Por isso que muita gente usa os hormônios da tireoide nessas fórmulas aí para emagrecer. Aumenta a termogênese do corpo, né? A temperatura corporal, aumenta a sudorese, sua mais, né? É um calor contínuo, não é aquele calor da menopausa, sente mais calor que as pessoas que estão à sua volta, assim, às vezes estão uns dias frios e os pacientes estão falando que estão com calor, tá? Aí, então esse é o metabolismo. Então, sabendo o que acontece fisiologicamente, então, assim, atingiu esses 4 ações aqui dos hormônios da tireoide, aqui na última linha, eles veem que o corpo fez o que precisava, por exemplo, eu estou no frio, eu preciso aumentar minha... Eu fui morar lá num lugar bem frio, preciso aumentar minha temperatura corporal, então age pelos hormônios da tireoide. Daí uma das ações, né? Atingiu a temperatura corporal que queria, 36,5, 36,6, aí ele faz um feedback negativo, né, lá no TSH, que vem da hipófise, dizendo que não precisa mais produzir hormônios, que deu bem. Então, é tudo um ciclo, né? Atingiu a meta do que queria no metabolismo, faz um feedback negativo, né, no hipotálamo lá, que produz TRH, que o TRH diminuindo vai diminuir a produção do TSH pela hipófise anterior, né, adenohipófise, que vai, então, diminuir a produção dos hormônios pela tireoide. Então, tudo é um mecanismo dinâmico, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A parte periférica, que é a tireoide, falando com a parte central, que é o hipotálamo e hipófise. Então, lembrando disso, se a gente tiver um excesso de hormônios da tireoide, por exemplo, a tireoide começou a produzir muito hormônio por conta própria, né? Que não foi controlado pelo TSH. Então, você vai ter excesso de todos esses mecanismos aqui da última linha aqui dessa figura. Então, você vai ter que uma hipersensibilidade ao calor, nos achados de anamnese, um aumento da sudorese corporal, mesmo comendo bastante emagrece, poliúria e polidipsia, né? Que você sabe que o hipertiroidismo ele pode levar a um diabetes, porque aumenta a gliconeogênese hepática. Paciente agitado, irritado, nervoso, ansioso, tremores, chora fácil. É um paciente TAC, a gente fala, que é um paciente agitado. Vai se queixar de palpitações, vai ter fezes, por exemplo, às vezes o paciente era constipado, ele ficou evacuando todos os dias, as fezes podem ser amolecidas, mais de uma evacuação por dia, alterações menstruais nas mulheres por causa do metabolismo também do estrógeno, diminuição da libido, fraqueza muscular proximal, então o paciente ele não consegue se levantar da cadeira sem apoio, né? Fazer esse movimento de levantar e sentar da cadeira sem apoio. E como ele faz, assim, o paciente fica como se o paciente estivesse sempre em estado de alerta, né? Então, ele pode ter um olhar vivo, assim, que a gente chama, né? E a sensação de esse olhar vivo, assim, fica o globo ocular mais exposto, dá essa sensação de areia nos olhos. Então, são queixas que o paciente pode vir falando numa anamnese. E no exame físico, né? Quando a gente vai examinar esse paciente, ele vai ter essa retração palpebral, que é aquele olhar de susto, que ocorre em todas as formas de tireotoxicose, que é devido a esse olhar de susto, esse olhar vivo, é devido ao excesso dos hormônios da tireoide, que é diferente da exoftalmia. A exoftalmia é o globo ocular mesmo, todo exposto para fora, que ele ocorre só na doença de Graves, tá? Que é uma doença autoimune que ocorre depósitos de imunocomplexos, né? Antígeno-anticorpo nos músculos retroorbitários. Esses músculos ficam edemaciados e jogam o globo ocular para frente, tá? Então, é paciente hipercinético, fala muito, tarquilálico, tremores, a gente pede para ele esticar as mãos assim, ele fica uns tremores bem fininhos de extremidades, vai ter o hiperreflexia, a pele úmida, quente, a gente toca assim, né? Faz esse, toca, vê que tá mais quente que a gente.
Pode ter as unhas descoladas do leito, que é aquela unha, assim, que a gente põe um palitinho aqui embaixo do leito ungueal e é profundo, né? Ele está descolado do leito ungueal, que ocorre, é chamado de unhas de Plummer. Então, isso todos são achados de exame físico num paciente com hipertireoidismo. Cabelos finos e lisos, às vezes até eles falam, meu cabelo era ondulado, agora está liso, emagrecimento, no coração, então, uma taquicardia, as pulhas hiperfonéticas, né? Você aumenta a frequência cardíaca, você vai ter um divergismo de pressão, né? Então, o paciente vai estar assim, tipo 180 por 80, né? Uma hipertensão sistólica. Pode ocorrer, se você não tratar esse hipertireoidismo, ele está com essa taquicardia, pode até ter uma arritmia mais séria, que é a fibrilação atrial. Nos homens pode ter a ginecomastia por um desequilíbrio na formação dos andrógenos e do estrógeno, né? Então diminui a produção de testosterona. A testosterona é mais convertida em estrógeno no tecido periférico, levando à presença de mamas no homem. Atrofia muscular por causa dessa dificuldade, né, de levantar. E 1% dos pacientes com hipertireoidismo, eles podem ter acropatia, que é aquele dedinho, baqueteamento dos dedos, né, que parece uma baqueta mesmo de tambor, né? Fica o dedinho mais largo aqui na falange distal. E as causas? Então, tudo bem. Então, a primeira coisa, assim, chegou, você fez uma anamnese, fez exame físico, você levantou a hipótese que esse paciente pode ser portador de hipertireoidismo. Então, nós temos que confirmar a nossa hipótese, né? Então, a gente vai primeiro saber quais são as causas mais comuns de hipertireoidismo. Então, aqui nós vamos falar dos 3 primeiros, né? Sendo que a doença de Graves, também conhecida por doença de von Basedov, é a mais comum, 80% a 90% dos casos do hipertireoidismo é uma doença autoimune, chamada de Graves, seguido por um bócio multinodular, quer dizer, você tem um nódulo da tireoide, ou mais de um, que comecem a produzir muito hormônio, ou também um adenoma tóxico, quando é um nódulo só, que a gente chama um nódulo quente, ele está pegando todo o iodo que a gente tem no organismo, né, que vem pela alimentação, e está produzindo também por conta própria, independente do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, ele está produzindo por conta própria muito hormônio, que esse aqui, quando é um só, um nódulo, né, adenoma tóxico, é chamado de doença de Plummer. Aí tem causas mais infrequentes, né, que nós não vamos entrar muito, mas tem a mole datiforme, né, que é um tumor trofoblástico lá que produz muito hormônio da tireoide também. Excesso de iodo, né? Se você der muito iodo, esse paciente também pode produzir muito hormônio. A amiodarona, que é um medicamento que é antiarrítmico, que aqui a gente usa bastante, o pessoal da Infecto usa muito na doença de Chagas. Então, a amiodarona, ela 38% do comprimido dela é composto por iodo. Então, por isso que ela pode dar hipertireoidismo. Aí, se eu tiver um tumor, né, da adenopófise produtor de TSH, então, se eu tiver excesso de TSH, eu vou lá na tireoide e vou produzir muito hormônio da tireoide também, que são dos tumores hipofisários é o mais raro. E uma doença bem rara que é a resistência hipofisária dos hormônios tireoidianos, que a tireoide produz os hormônios, mas lá na hipófise tem uma resistência, o receptor não faz o feedback com os hormônios, a tireoide só fica sempre produzindo o hormônio por conta própria. Não tem o feedback para dar a negativa lá da hipófise, mas é bem raro. Então, nós vamos falar, né, o mais comum, que é a doença de Graves, também é conhecida por bócio difuso tóxico. Ela foi descrita, então, em 1835 por Robert Graves, por isso que tem esse nome. 80% dos casos de hipertireoidismo são causados por essa doença. Afeta, então, de 0,4% a 1% da população. É menos comum em negros. A incidência são pessoas jovens, né, de segunda a quarta década de vida, mas pode ocorrer em qualquer idade. Vocês vão ver que as doenças da tireoide são mais prevalentes em mulheres do que homens, né, de 5 a 10 vezes mais comuns. E consiste principalmente num paciente com quadro clínico de hipertireoidismo, aquele excesso do metabolismo, um bócio difuso, pode ou não ter a oftalmopatia de Graves, que é aquele olho protuso, né, exoftalmia, e uma dermopatia pré-tibial, que é uma lesão que a gente vai mostrar que ocorre em 1 a 5% dos casos. Também é um depósito de imunocomplexos na pele, ali na tíbia. A patogênese da doença de Graves. Então, o que acontece?
Você tem um componente genético, né, a predisposição genética, então 15% dos pacientes com doença de Graves, eles têm um familiar com a mesma doença, e cerca de 50% dos familiares dos pacientes com doença de Graves vão ter os anticorpos antitiroidianos. Então, para a gente ver como tem um componente mesmo genético. Aí, nesse paciente que tem essa predisposição genética, ele vai entrar com os fatores, em contato com os fatores ambientais ou fatores endógenos, como gravidez, ingesta excessiva de iodo, pós-infecção viral ou bacteriana, quando a gente suspende a terapia do imunossupressor, que é o glicocorticoide, ou quando também suspende terapia antirretroviral, aí a gente manifesta as doenças autoimunes. Então, o paciente com uma predisposição genética entrou, teve um gatilho desses, ambientais ou endógenos, ele vai ter uma produção, né, de anticorpos pelos linfócitos B, que chamamos TRAB, né, que é o anticorpo antirreceptor de TSH, que vão lá na célula folicular se acoplar, né, no receptor do TSH lá da célula folicular e vai fazer a secreção excessiva dos hormônios tiroidianos. Isso também acontece no tecido retroorbitário, né, dos músculos aqui do olho, e também na derme, fazendo aquela dermopatia. Aí, como ocorre uma produção excessiva, né, o anticorpo que está ali se fazendo, que é o TSH, não vai ter o feedback negativo, porque ele não está sobre o controle do hipotálamo, hipófise e tireoide. Aí você tem excesso dos hormônios da tireoide no sangue, e daí esse excesso dos hormônios da tireoide vai ter T3 e T4 altos na corrente sanguínea, e o TSH, vendo que tem muito hormônio, ele fica suprimido. Então, é o clássico achado nos hormônios no sangue desses pacientes, é T3 e T4 altos com TSH suprimido, tá? Prof, Oi. Desculpa, eu não consegui acompanhar muito bem o raciocínio. A gente tem a produção de anticorpo, que aí vai ativar o receptor de TSH. Isso, lá na célula folicular, que é a célula da tireoide. É como se esse anticorpo, ele fizesse o papel do TSH. Ele se acopla lá e faz todo o funcionamento, a liberação, a secreção, a produção dos hormônios da tireoide. Ah, entendi. Então é tipo um anticorpo que simula ser o TSH. Isso mesmo. Tá. Esse aqui, no Graves, ele estimula. Ele estimula a produção dos hormônios. Aí no hipotireoidismo, que ele pode estar presente, que é no Hashimoto, ele às vezes bloqueia, tá? Mas aqui no hiper ele estimula. Beleza. É o mesmo anticorpo? Aí é um outro anticorpo, né? É outro anticorpo, mas também tem um pouquinho de TRAB, mas não é o prevalente. Aí a gente vai mostrar certinho. Mas aqui quem, assim, falou em doença de Graves, falou em TRAB. Falou em hipotireoidismo por Hashimoto, que vai ser a aula a seguir, falou em antihiperoxidase, que é um outro anticorpo. Mas não que ele não vai estar presente. Todos estão presentes em todas as duas doenças autoimunes da tireoide, mas um prevalece mais que o outro. Entendi. Uhum. No fechamento da aula, o último slide é sobre esses anticorpos, para vocês entenderem um pouquinho. Beleza. Então, a doença de Graves é uma mulher relativamente jovem, né, com sudorese, rush malar, ansiedade, um bócio difuso, taquicardia, aumento do apetite, polivacuações ou diarreia, tremores finos de extremidade, alteração no ciclo menstrual, pele quente, perda de peso, fraqueza, principalmente de levantar, né, da cintura escapular. Então, esse aqui é um quadro clássico, né, de paciente com doença de Graves. E da doença de Graves, as manifestações extratiroidianas, né, é a oftalmopatia de Graves, que ocorre em 50% dos casos. Então, eu sempre falo assim, paciente com hipertiroidismo e exoftalmia, e bócio difuso, é Graves. Agora, um paciente com hipertiroidismo clínico, né, bócio difuso sem exoftalmia pode ou não ser Graves, né? Não descartem, porque só ocorre 50% dos casos. Tem pacientes que têm Graves e não têm o olho saltado. Esse olho saltado, né, a oftalmopatia de Graves, ela pode preceder o hipertiroidismo, vir antes do paciente ter um excesso dos hormônios da tireoide, porque ela não ocorre devido ao excesso dos hormônios da tireoide, ela ocorre por causa de depósito de imunocomplexos nos músculos retroorbitários que empurram o olho para frente, o globo ocular. Eles podem vir junto
com o hipertireoidismo, ou assim, o paciente começar com quadro de hipertireoidismo e mais adiante desenvolver a oftalmopatia. Então, são os anticorpos que reagem, né, provocando autoagressão dos músculos retroorbitários, levando a edema, infiltração e inflamação, e jogando o globo ocular para frente. A literatura fala que, né, que está comprovado que essa oftalmopatia é pior nos pacientes com doença de Graves que fumam. Tanto é que um dos tratamentos é parar de fumar. O cigarro piora esse olhar para frente. E a dermopatia de Graves é 1 a 2% dos pacientes que apresentam edema localizado na área pré-tibial, né, que é o mais comum, mas pode ocorrer em joelhos ou nos pés. Ocorre uma infiltração também de mucopolissacarídeos nessa derme. Ele dá esse inchadinho da coceira, dor, e ocorre uma infiltração também, né, dos linfócitos nessa derme, né, também é um componente autoimune. Não é? Então, a oftalmopatia de Graves e a dermopatia de Graves, elas ocorrem pela doença autoimune, não pelo excesso de T3 e T4 na corrente sanguínea. Então, aqui para vocês verem aqui à esquerda, né, esse olho aqui com vermelho, com edema de conjuntiva, chama oftalmopatia de Graves forma aguda, tá? Aqui em cima, né, esse olhar vivo, que vocês podem ver que a conjuntiva, ela tá toda exposta. A gente sabe que o normal é a nossa pálpebra superior passar no limite superior da íris. Quando a íris está toda exposta, assim, né, tá toda a conjuntiva, a parte branca em volta da íris, é a oftalmopatia de Graves, já a forma crônica, né, que fica esse olhar saltado. E aqui a gente pode ver um pouquinho vermelhinho aqui em cima do maléolo, que eu nunca vi essa dermopatia, muito rara mesmo. É considerada a dermopatia de Graves, que é um infiltrado, assim, e fica coçando também. Mas a oftalmopatia, 50% dos casos, a gente vê mais, é mais comum a gente ver. Pronto. Então, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve uma paciente lá no Júlio Miller, acho que quando a gente foi atender ela, acho que é Célia, o nome dela, não me lembro. Ah, sim, a dona Célia, que está internada. Ela tinha prurido, só que o prurido que ela referia era nas pernas e no abdômen, e na hora que a gente foi ver se ela tinha edema em membros inferiores, a gente achou um cacifo ali mais ou menos de 2 cruzes. Seria essa que você falou que era muito rara ou não? Ah, não. A dona Célia, a dona Célia, ela tem um outro componente, né? Ela tem o prurito por excesso das bilirrubinas. E o edema é porque ela está com insuficiência cardíaca, ela tem uma valvulopatia tricúspide bem importante. Ah, então é por causa da insuficiência cardíaca dela, né? Não, essa plaquinha da dermopatia é tipo assim, fica um alto relevo, assim, vermelhinho. Não forma cacifo, ele fica só endurecido, um alto relevo, assim, endurecido. Desculpa, deu uma travada para mim. Ele não forma cacifo? Não entendi. Não forma cacifo. Tá. É só tipo uma mancha em alto relevo, assim, como se fosse uma pápula grande. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Professor, nessa imagem que ela mostrou, aquela conjuntiva parecia estar hipertrófica? Sim, fica. Mas vira mesmo a pálpebra. Mas isso também é consequência da doença de Graves? Isso, fica. Porque o que acontece? Quando você inflama os músculos e o teu olho salta para frente, essas áreas, assim, que não eram para estar sofrendo exposição do ar ambiente, começam a ficar inflamadas. Esse é o grande perigo. Essas pacientes é que elas não conseguem fechar todo o olho para dormir, fica o olho aberto. E daí ali fica pegando o ar ambiente mesmo, poluentes, né? E começa a inflamar. Sim. Aí fica esse edema aqui. Opa, alguém tá mexendo aqui nos meus slides. Oi, pessoal, saiu os slides aí para vocês? Sim, saiu daqui também, Prof. Saiu. Ô, Prof. Alguém andou assumindo aí o controle. Vamos pôr de novo. Aproveitando que esse momento, você comentou que tanto a oftalmopatia quanto essa dermopatia, elas são por conta da resposta autoimune, não por conta dos hormônios.
a gente pode encontrar esses achados clínicos em outras doenças autoimunes? Ou elas estão sempre mais relacionadas ao hipertireoidismo? Não, ao hipertireoidismo, porque elas são pelo anticorpo da tireoide, do TRAB. Ah, tá. Então é uma reação autoimune, mas, tipo, ela tem... É meio que específico, então. Isso, específico da tireoide. Tá, beleza. Obrigada. De nada. Existe diagnóstico diferenciais de exoftalmia, né? Que os oftalmo que fazem pseudotumor, Cushing também dá exoftalmia, mas não assim desse jeito, como a gente vê aqui nessas figuras, né? É só um olhinho mais saltado. Mas existem diagnósticos diferenciais de exoftalmia, de outras doenças que dão exoftalmia de olhar vivo, assim, não assim como esse forma aguda, assim, com esse edema. Esse aqui dessa figura, todo mundo tá vendo a figura? Entrou aí para vocês? Sim, tá aparecendo aqui. Esse aqui, o paciente de tanto edema aqui nessa conjuntiva, ele tem que fazer pulsoterapia de corticoide, eles internam, né, para fazer, porque às vezes pode até perder a vista, né? Que todo o que é perigoso, todos os músculos aqui estão inchados atrás desse olho e eles podem comprimir o nervo óptico, né? Então começa a ter risco de perder o olho. Às vezes o paciente faz estrabismo, né? Às vezes faz diplopia, muito perigoso. Tem cirurgias também que, se não melhora com corticoide, o oftalmologista ele faz a cirurgia, ele tira esse globo ocular e tira todo esse edema, né? Essa gelatina que parece aqui, e depois coloca de novo o globo ocular. Tem gente que faz radioterapia também, é um dos tratamentos para diminuir esse edema. É bem grave. Então, o que a gente vai encontrar nos exames, né? Na avaliação, os exames complementares, nossa conduta propedêutica. Então, nós vamos encontrar o T4 livre e o T3 total aumentados. É muito raro a gente pedir a forma livre do T3, viu? Só em doenças que você sabe que... Porque os nossos hormônios da tireoide, eles andam ligados com a TBG, né? Que é uma proteína carreadora dos hormônios da tireoide. Só que essa TBG, ela sofre várias influências, por exemplo, se eu tomar anticoncepcional, se eu tomar corticoide. Então, eles tem várias influências que podem alterar a nossa TBG e daí dar um falso positivo ou falso negativo para as formas totais dos hormônios. Por isso que a gente, no T4, que é o mais confiável, que a gente mais usa, a gente sempre pede a forma livre. Daí aquele T4 que não está ligado nem com a TBG, nem com a proteína, com as proteínas carreadoras, nem com a albumina. Em contrapartida, se eu tenho uma hiperprodução autônoma, né, pela tireoide, T3, T4 aumentados, o nosso feedback, o TSH, vendo que tem muito hormônio, ele vai estar baixinho. Se eu der um iodo radiomarcado, que é um exame que se chama cintilografia da tireoide com captação de iodo, que é lá na medicina nuclear, o paciente vai um dia, toma o iodo radiomarcado pela boca e daí passa um aparelho aqui para ver se a tireoide está captando esse iodo que está com a marcação para mostrar no exame. Então, essa captação vai estar aumentada. Por exemplo, normal, em 24 horas, é você captar até 40% desse iodo. Então, se você tiver uma hiperfunção da glândula, esse vai estar captando mais, 45%, 50%. O TRAB vai estar presente em 70% a 100% dos casos, então a gente vê que nem toda doença de Graves tem oftalmopatia, nem toda doença de Graves tem o TRAB positivo. Aquele outros anticorpos, às vezes você está num lugar no interior que o laboratório não faz o TRAB. Mas daí você pode se guiar pelo antiperoxidase, que vai estar positivo em 45% a 80% dos casos, ou o antitireoglobulina, que é menos presente na doença de Graves, tá? Então, relembrando aqui, a peroxidase é a enzima que organifica o iodo, e a tireoglobulina é aquela proteína que fica segurando dentro do coloide, né, o TID e o MIT, os hormônios da tireoide. Se o paciente tem uma oftalmopatia muito importante, você quer mesmo ver se tem esse edema dos músculos orbitais, daí você pode pedir a ressonância ou a tomografia da órbita. Mas não é a gente pedir direto, né? Só se o paciente tiver, estou ruim para enxergar, estou enxergando 2, até para ver se tem compressão do nervo óptico. Bom, falando da segunda causa, né, de doença de hipertireoidismo, nós temos o bócio multinodular tóxico, então é a segunda causa mais comum, tirando doença de Graves. Ocorre mais em regiões iodo deficientes, né, então hoje é mais difícil a gente ver, porque aqui quase todo mundo, né, tem o sal iodado no sal de cozinha. Ocorre mais em mulheres também e mais velhas.
tá? Então, é aquele paciente que às vezes a gente está lá no consultório, ele tem aquele bócio multinodular, está acompanhando há 5, 10 anos com você, todo ano faz ultrassom, faz a dosagem dos hormônios, e daqui a pouco você começa a ver que o TSH começa a suprimir e o T3, T4 começa a subir. Então, é aquele bócio multinodular de longa data e onde começam os nódulos a se tornarem autônomos, né? Por uma alteração de mutações ali do receptor das células foliculares. Então, o que acontece? O TSH vai estar suprimido também, o T3 vai estar muito alto, né? Porque esses hormônios começam a produzir muito hormônios, esses nódulos, e o T4 também vai estar aumentado. Então, vocês veem que a parte laboratorial e clínica é parecida, né? Com a doença de Graves, vai ter T3, T4 altos, TSH suprimido, um paciente com sinais de hipertireoidismo. Só que na cintilografia, lá na doença de Graves, você tinha toda a glândula estava captando, né? Um bócio difuso. E aqui não, você vai ver nódulos hiperfuncionantes. Então, você vai ver áreas mais vermelhinhas na cintilografia. Vou tentar, vai ter umas figurinhas aqui para vocês verem. Prof, Oi. eu avalio o funcionamento por conta do fluxo na cintilografia? Não, é a captação quanto que ele capta, né? De iodo. É um iodo rádio marcado, então ele fica vermelhinho ali, fica quente, a gente chama nódulos quentes. São nódulos tóxicos, né? Produzindo muito hormônio por conta própria. Daí o que acontece? Como aquele nódulo está produzindo muito hormônio, o iodo que você deu para o paciente, rádio marcado, né? Vai todo para ele. Porque ele que está produzindo muito hormônio vai todo para esse nódulo e o resto da glândula não consegue captar iodo. Ah, entendi. Entendi, obrigada. Nada. E a outra causa, né, assim, para continuar, porque é o mesmo mecanismo, é o adenoma tóxico, né, conhecida por doença de Plummer. É comum mais em mulheres também mais idosas ainda. Também o T3 e o T4 vão estar aumentados com TSH suprimido, só que na cintilografia você vai ver um nódulo só, enquanto lá no multinodular você via vários. Também é por mutações do gene do receptor do TSH, do seu sinalizador, a proteína G, então ocorre no determinado momento, tem essa mutação que vai fazer as células daquele nódulo produzir muito hormônio. E geralmente acontece em nódulos bem grandes, né? Maiores de 3 centímetros, né? Na tireoide. Vamos ver se tem uma fotinho aqui. Então, aqui, o adenoma tóxico, ó. Então, aqui vocês vão ver que é diferente daquela figura lá da doença de Graves. Então, é uma mulher igual, mas uma mulher mais idosa, que a gente vê. Vai ter os sinais clássicos de hipertireoidismo, né? Nervosismo, taquicardia, pele úmida, tremores, fraqueza, emagrecimento. Vai ter, só que não vai ter exoftalmia, tá? Porque a doença de Graves pode ou não ter exoftalmia. Só que na palpação da tireoide, você, em vez de palpar um bócio difuso, quer dizer, toda a tireoide aumentada, você vai delimitar bem um nódulo. Então, nesses casos, a gente já pensa, paciente com hipertireoidismo, mais idosa, com um nódulo palpável, a gente já pensa mais para adenoma tóxico do que para a doença de Graves. Então, o exame físico e a anamnese te ajudam muito, a epidemiologia também na etiologia, né, do hipertireoidismo. E o tratamento, né? Então, o tratamento do hipertireoidismo vai se basear mesmo na formação dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tem remédios que então, aquela fisiologia. Então, se o iodo é o substrato que a tireoide usa para produzir os seus hormônios, eu posso dar medicamentos que vão diminuir a captação desse iodo pela célula folicular lá, a célula da tireoide. Então, nós temos o lítio, né? Quem usa o lítio é muito usado no transtorno bipolar. Então, os psiquiatras já sabem que eles dosam os hormônios da tireoide antes de dar o lítio e depois, durante o tratamento com o lítio, também fica controlando a tireoide, porque o lítio tem esse efeito de diminuir a captação de iodo. Então, ela pode ser usado no hipertireoidismo, né? Ou perclorato de potássio, mas é mais raro. Medicamentos que são os que mais usados são medicamentos para diminuir a produção dos hormônios da tireoide, que são as tionamidas, que é o metimazol ou o propiltiracil, que são esses que a gente entra direto, né? O lítio, esses outros, é só se o paciente tiver um efeito colateral com as tionamidas, que a primeira escolha são as tionamidas.
Ou, por exemplo, aquele paciente que tem uma doença de Graves e ele, tipo criança não dá para ficar tomando muito as tionamidas, eles já vão para o tratamento primário, geralmente, o primeiro tratamento é cirúrgico. Mas daí você operar uma tireoide que está hiperfuncionante, ela está hipervascularizada, se o cirurgião vai cortar, se a tireoide vai mexer, vai sangrar bastante. Então, você pode dar esse iodo inorgânico, que é o Lugol, né, gotinhas de iodo, para diminuir ali rapidamente a liberação dos hormônios e preparar esse paciente para a cirurgia. Então, esse Lugol a gente usa só mesmo nessa situação, né, diminuir a produção dos hormônios ali para o paciente já ir para a cirurgia, tá? A gente não usa num paciente de ambulatório, assim, num tratamento mais sem ser cirúrgico. E para diminuir a conversão periférica, né? Então a gente vai agindo na fisiologia, diminui a captação, lítio, diminui a produção, as tionamidas, diminui a liberação, as gotinhas de iodo, diminui a conversão periférica de T4 em T3. Daí temos os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, ou os glicocorticoides, ou mesmo as tionamidas, que uma delas faz essa ação também. Além de agir lá na produção, ela diminui a conversão periférica do T4 em T3. Então, a gente sabendo a fisiologia, a gente tem remédio para cada etapa. Pode controlar essa hiperprodução hormonal pela tireoide. Então, a gente tem os medicamentos antitireoidianos. A gente pode dar o iodo radioativo. Então, a gente sabe que um dos tratamentos é o paciente tomar esse iodo, que existe o iodo radiomarcado, que é para fazer o exame da cintilografia. E existe o iodo radioativo, que também vai na tireoide, entra dentro da glândula folicular, da célula folicular, e começa a liberar a radiação e fazer tipo uma... Não é, a gente não fala queima, né? Mas para tentar explicar para os pacientes, ele tipo queima a célula folicular que está hiperfuncionante. Ou fazer uma tireoidectomia, que é a cirurgia também discursivalmente em crianças. Ou quem tem bócio grande, né? Ou quem não quer fazer iodo, né? Por exemplo, o iodo radioativo, quando faz, como ele libera radiação, a gente orienta que a mulher não pode engravidar no próximo ano, nos próximos 365 dias, né? Então, assim, não, mas eu já quero engravidar, que eu tô com a idade avançada, não sei o quê, então a gente opta, às vezes, pela cirurgia mesmo. Então, tudo é conversado, né? O tratamento é conversado com o paciente também. Então, as tionamidas, né, que são os que diminuem a produção dos hormônios da tireoide, que é o metimazol e a propiltiuracil, geralmente vão diminuir já o paciente em 10 a 15 dias, ele já melhora o quadro clínico, porque já diminui o T3 e T4, que estavam altos. E em 2 a 4 semanas, 70% a 80% dos pacientes já estarão eutiroideu. Então, no primeiro mês de tratamento, eles já começam a não ter taquicardia, aquele mal-estar, aquele calor, né, os sintomas de hipertiroidismo. A queda, né, na verdade, o TSH, né, verdade, alterado, vai levar de 6 a 8 semanas. Então, não adianta ficar dosando o TSH nos primeiros 4 semanas, né? Então tem que esperar. Eu sempre falo assim: daqui 2 meses a senhora vem com os hormônios T3, T4 livre, TSH, para a gente ver se melhorou. Os anticorpos também vão diminuir, né? O TRAB vai diminuir e vai ter melhora da oftalmopatia. Muitas vezes não volta ao normal o olho, tá? O olho não volta, até porque a gente sabe que a oftalmopatia é devido ao componente autoimune, não ao excesso dos hormônios da tireoide. Mas o paciente refere que deu uma melhorada, já não inchou tanto, mas muitas vezes não volta como era antes. Os efeitos adversos, então, né, mais comuns com as tionamidas vão acontecer nos primeiros 3 meses. Então, a gente orienta para o paciente que se ele tiver febre, dor de garganta, algum sinal de infecção, que ele pare o remédio da tireoide e procure um pronto atendimento para fazer um hemograma, porque 1% dos casos podem fazer a granulocitose, então deixar as defesas baixas, né, desse paciente. Então, a gente orienta, assim, até a gente, quando escreve a receita, no verso da receita, eu coloco assim, febre, dor de garganta, sinal de infecção, suspender a medicação e procurar o pronto atendimento para fazer um hemograma, tá? Mas é bem raro, é 1% dos casos. Então, o mais comum são as reações cutâneas, pode dar vasculite, o metimazol pode dar dor nas juntas, artralgias, o propiltiuracil é muito comum fazer hepatotoxicidade, até nas gestantes, ele é contraindicado ser usado, né? Porque ele faz a hepatite fulminante da gestante. O metimazol pode dar colestase.
os dois podem dar uma síndrome lupus-like, né, como vasculite, aquela asa de borboleta. Então, a síndrome lupus-like pode dar vários remédios, pode dar, entre eles são os remédios, os tionamidas, as usadas para hipertireoidismo. O iodo radioativo, então, uma irradiação, né, localizada, né, sobre a tireoide mesmo, então ele vai tomar esse iodo radioativo, né, e toda a captação vai para a tireoide. Então, assim, quando a gente faz uma cintilografia, que é o iodo radiomarcado, ou quando a gente vai dar essa dose do iodo radioativo, a gente tem que deixar o paciente sem iodo nenhum no corpo. Então, eles recebem lá, é feito no Instituto da Medicina Nuclear, aqui em Cuiabá, eles recebem todas umas orientações, assim, ó, não pode pintar o cabelo por tantos dias, não pode passar batom, tudo que tem iodo, que o nosso corpo vai absorver. Não pode passar esmalte, não pode ter feito exame com iodo contrastado nos últimos 3 meses, tipo tomografia, raio-x com iodo. Então, tudo eles recebem uma orientação, porque o teu corpo vai ficar ávido, assim, pelo iodo, né? Porque você não está recebendo de nenhuma fonte. Então, quando você tomar o iodo radioativo ou o iodo radiomarcado para fazer exames, como a tireoide está sem iodo, tudo que ela receber desse iodo radioativo pela boca vai passar pelo sangue e ela vai captar no sangue. Então, fazendo mais efeito, né, que o tratamento que a gente quer. Então, a definitiva, né, é uma terapia definitiva para curar de uma vez esse hipertireoidismo. É muito usado, então, nesses pócio multinodulares, né, que tem os nódulos hiperfuncionantes, produzindo muito hormônio, somente aquele paciente que tem um alto risco cirúrgico, um idoso, né? Vocês viram que o bócio multinodular e o adenoma tóxico é mais em idosos. Então, às vezes, tem outras doenças junto que não pode submeter à cirurgia. Então, é muito bem usado, então, para o adenoma tóxico, né, a doença de Plummer, principalmente nódulos menor que 4 centímetros, tem um bom efeito. E é a terapia definitiva de doença de Graves, é a primeira opção nos Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, o paciente lá nos Estados Unidos chegou com a doença de Graves, o bócio difuso, hipertireoidismo, com ou sem exoftalmia, ele nem toma remédio, ele vai direto para a indicação de iodo. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente ainda opta por tentar tratar com as tionamidas, os comprimidos, porque como a gente sabe que a doença de Graves é uma doença autoimune, a gente lê na literatura que, às vezes, também, se você não fizer nada, em 30%, 40% dos casos, ela pode se resolver sozinha, né? Então, a gente vai controlando esse excesso de hormônio, essa clínica que o paciente está passando mal, com os antitireoidianos por 2 anos. Se em 2 anos ela não sofreu uma remissão, a doença de Graves, ou você estava tentando diminuir os comprimidos e daí voltou tudo de novo, teve que aumentar os comprimidos, daí a gente opta por terapias definitivas, que é o iodo ou a cirurgia. Então, a cirurgia, né, que é a tireoidectomia subtotal, então eles deixam um pedacinho do istmo, né, para tentar produzir os hormônios, mas a maioria acaba virando hipotireoidismo. A doença de Graves, o iodo radioativo, quando toma o iodo radioativo, também às vezes ele queima a mais a tireoide e vira hipotireoidismo. A cirurgia também, você vai tirar o lobo direito, o lobo esquerdo, vai ficar só com o istmo, não vai ser suficiente para produzir os hormônios da tireoide. Então, é muito comum, depois dessas terapias definitivas, seja iodo, seja cirurgia, o paciente ficar em hipotireoidismo, mas que é muito mais fácil tratar do que o hipertireoidismo, tá? Então, aqueles casos que não são refratários ao tratamento, não sofreram remissão, são intolerantes aos antitireoidianos, a gente pode usar a cirurgia, ou tem uma contraindicação, né? Como eu falei, eu só quero engravidar logo, não quero tomar iodo. Ou não, o paciente mesmo fala, não quero tomar esse iodo, eu já escutei que pode, daqui 10, 15 anos, dar câncer, né? Que alguns relatos falam que iodo daqui muitos anos pode dar leucemia. Então, pode ser recusa do paciente. Baixa eficácia do iodo, às vezes ele tomou uma dose de iodo e aquela dose de iodo não foi suficiente para queimar toda a glândula que estava hiperfuncionante. Quando o bócio multinodular é muito volumoso, por exemplo, o paciente tem sintomas compressivos, né? Ele já tem, ele engasga, ele deita de barriga para cima, ele sufoca, então também é umas indicações da cirurgia. Quando você tem um nódulo, né, esse hiperfuncionante que pode ser risco de ser um câncer da tireoide. E a doença de Graves, né, que eu falei na infância, que a gente não usa os antitireoidianos e nem dá iodo para criança,
Ou mulheres grávidas também que não pode tomar o comprimido nem fazer iodo. Então, uma opção para a gente indicar a cirurgia. Na gravidez, a gente indica a partir do 2º trimestre só, né? Para operar. Outras causas de... Então, a gente falou, né, de hipertireoidismo, que são excesso de hormônios produzidos pela própria tireoide, né? Seja Graves, seja bócio multinodular tóxico ou adenoma tóxico. Aí vamos falar um pouquinho, assim, para citar a tireotoxicose, que é onde você ocorre o excesso de hormônios da tireoide, mas não devido a uma hiperfunção da tireoide. Então, nós temos as tireoidites. Então, lembra que eu falei que a glândula tireoide, ela é uma glândula de reserva. Ela tem os hormônios lá dentro dela, das células foliculares, no coloide. Então, quando ela sofre alguma inflamação, seja viral, seja bacteriana, uma tireoidite, ela rompe esses folículos e libera todo o hormônio ali que estava pré-formado na corrente sanguínea. Então, a gente tem essa tireoidite subaguda, granulomatose, que é causada, uma causa é vírus. Então, geralmente, o paciente ele teve uma virose, uma infecção, uma IRVAS, né? Há 2, 3 semanas atrás, e daqui a pouco começa com dor aqui. Aí eles localizam bem a dor aqui, não é amigdalite, né? Às vezes até eles demoram a procurar o médico achando que é amigdalite, mas não, é uma dor bem em cima da tireoide, que é essa tireoidite subaguda granulomatose. Depois nós temos uma tireotoxose exógena, né? Aquele paciente que está tratando um hipotireoidismo e toma dose a mais de hormônio da tireoide. Nós temos aquela factícia, né? Chama tireotoxicose factícia, que é aqueles pacientes que usam remédio, essas fórmulas de emagrecer, e dentro das fórmulas de emagrecer tem o T3 e T4. Tem uma síndrome que chama do hambúrguer, né? Que o hambúrguer, nos Estados Unidos, ele contém hormônios da tireoide, assim, da tireoide do boi mesmo, mas é muito rara, né? Só que está na literatura descrita. O estruma ovari, né? Que é um tumor do ovário, um teratoma ovariano que contém tecido. Vocês lembram os teratomas? O teratoma ele pode ter cabelo, pode ter dente, e pode ter tecido da tireoide, e aquele tecido da tireoide começar a produzir muito hormônio. E as metástases no câncer da tireoide, por exemplo, eu operei a tireoide, foi um câncer, mas daí quando eu operei já tinha metástase no pulmão. Então, a metástase da tireoide pode produzir muito hormônio da tireoide. Então, são só para citar outras causas de tireotoxicose, sem ser a hiperfunção da própria tireoide. Vamos falar um pouquinho, então, da subaguda granulomatosa, que é o que vocês podem ver aí na vida médica de vocês. Ela também é chamada de tireoidite de Dequervain, ou subaguda dolorosa, ou tireoidite de células gigante. 5% de todos os casos de doenças da tireoide acontecem pela tireoidite subaguda granulomatosa. Agora, com Covid, teve bastante, viu? Então, o paciente teve uma infecção viral, que foi o coronavírus, e depois ficou com dor aqui, fazendo uma tireoidite subaguda. Tem até na literatura agora vários artigos, né, de Covid e o sistema endócrino, né, que mexeu bastante. É a causa mais comum de tireoidite dolorosa. Então, assim, quando o paciente vem com dor em cima da tireoide, vocês já pensam nessa tireoidite subaguda. Porque mesmo com nódulo da tireoide ou bócio difuso da doença de Graves, o paciente não tem dor na tireoide, deixa a gente palpar, bem normal. Ocorre também mais em mulheres e de 2ª a 5ª década de vida, é raro em crianças. Então, geralmente, a etiologia, então, é viral mesmo, ocorre aquela dor em cima da tireoide depois que o paciente teve uma IRVAS, né? E, geralmente, é infiltrado polimorfonucleares, mononucleares, células gigantes, formação de microabscesso, fibrose, é tipo uma virose na tireoide. Uma virose, uma tireoidite por vírus. O vírus da gripe, hemófilos, o vírus H1N1 também pode dar. Então, os sintomas é vai ter uma febre, um mal-estar, um componente assim, dor no corpo, uma faringite, febre baixa, como se fosse uma virose mesmo. A dor pode ser aqui, ela pode se irradiar para o ouvido, começa às vezes de um lado, aí melhora um lado, passa para o outro lobo, né? Então, o que acontece? Vai ter aquela fase de liberação excessiva dos hormônios da tireoide, porque rompeu os folículos, então você vai fazer um hipertireoidismo, excesso de hormônios da tireoide. Depois a tireoide vem, fica normal, e daí, como ela está inflamada, ela não consegue fazer a produção dos seus hormônios, captar iodo, formar T3, T4, porque ela está doente. Ela faz um hipotireoidismo,
Aí depois é que nem uma gripe, né? Você vai ficar 7, 10 dias ali com gripado e vai voltar ao normal. Então, é bem um processo de uma virose, né? Que é de etiologia viral. E pode ter uma recuperação assintomática, vai voltar tudo ao normal. Essas fases evolutivas podem durar de 12 a 16 semanas, tá? Então, é um processo bem longo mesmo. Então, é importante saber porque vocês vão pegar toda a fase. Os hormônios estão altos, daqui a pouco os hormônios normalizaram, daqui a pouco os hormônios baixaram, até que o paciente volta ao normal. E no exame da tireoide, é importante que ele vai ter uma dor bem importante nessa tireoide, tá? Ele não deixa nem a gente examinar. Então, a gente vai palpar a tireoide, assim, ele arranca a nossa mão de dor. E, claro, tem todo o achado de anamnese de uma virose prévia. Então, no diagnóstico complementar dessa tireoidite, você vai ter o quê? Os leucócitos, né, aumentados no hemograma, ou linfócitos, né, porque é uma virose. O VHS, que é uma prova inespecífica de processo inflamatório, vai estar bem aumentado, tá? Então, é o que chama muito atenção para a gente. O T4 e o T3 vão estar altos, mas mais às custas de T4, porque a tireoide, ela produz mais T4, então romper os hormônios, os folículos ali vai ter mais T4 do que T3 na corrente sanguínea. A tireoglobulina, que é aquela proteína que está lá dentro do coloide, ela também vai estar aumentada na corrente sanguínea, porque ela rompeu, né? Os folículos, ela saiu para o sangue. E o que acontece? Se eu der o iodo radiomarcado na cintilografia, né? O paciente vai lá e toma o iodo. A tireoide, ela está com as suas células todas inflamadas, né? Por causa do vírus. Ela não consegue captar o iodo, esse radiomarcado, para marcar ali na cintilografia. Então, a captação de iodo vai estar suprimida, vai estar baixinha. Então, esse é o grande diagnóstico diferencial das outras causas de hipertireoidismo. Então, além da anamnese, o paciente vai estar com dor na palpação da tireoide, né? A gente vai ter também T3, T4 e aumentados com TSH suprimido, que a gente viu que acontece tanto no Graves, quanto no bócio multinodular, quanto no adenoma folicular, no adenoma tóxico. Só que a captação nos outros que eu falei, né, vai mostrar nódulos quentes ou tudo vermelhinho captando. Nesse aqui vai estar suprimido, não vai mostrar nada, vai ficar limpinho a cintilografia. No ultrassom da tireoide vai ter, então, uma tireoide aumentada de tamanho, difusamente hipoecogênica, com hipervascularização, e não vai ter anticorpos, né? Anticorpos vão ser geralmente normais, porque não é uma doença autoimune, é uma tireoidite de origem viral. Então, aqui é um quadro clássico, então aqui é uma mulher relativamente jovem, com faces de dor, mal-estar, febre, mialgia, dor para engolir, então por isso que simula muito uma amigdalite. Pode irradiar dor para os ouvidos, a tireoide vai estar levemente aumentada e muito dolorosa, assim, quando a gente palpa, ela faz mesmo essas faces de dor. E pode ter, como é um componente viral, né, pode ter linfonodos aumentados e dolorosos também, no exame físico do pescoço. O tratamento, então, é que nem uma virose, né? Tem que ficar tomando anti-inflamatório, remedinho para dor. Às vezes, se a dor não melhora muito com anti-inflamatório não esteroidal, a gente dá corticoide. Se o paciente está muito sintomático, assim, está com muito tremores, palpitações, a gente pode passar um beta-bloqueador. Mas, nesse caso, a gente não usa as drogas antitireoidianas, tá? Não usa nem metimazol, nem propiltiracil, porque a gente sabe que é um componente autolimitado. A tireoide vai voltar a funcionar normalmente. É só, tipo, ficar em repouso e tomar remedinho para dor. A tireotoxicose factícia é aquela quando você tem um excesso de hormônio da tireoide que você está tomando pela boca com o propósito de controlar o peso. Então, a mesma coisa, vai ter T3, T4 altos, com TSH suprimido. A tireoglobulina, que é aquela proteína lá dentro do coloide, vai estar baixa, até porque como está recebendo hormônio pela boca, não precisa produzir, a tireoide não precisa produzir. A captação do iodo também vai estar suprimida, porque está recebendo tudo nos comprimidos lá para emagrecer. A tireoide não precisa fazer força, né? Não precisa produzir. E o tratamento é suspender, né? A gente pega aqui, vem um paciente, tô tremendo, tô palpitando, tô fazendo tratamento para emagrecer lá com fulano, não sei quem, daí eu tô usando essa fórmula, daí você pega aquele monte de remédio, tá lá, triodotironina, que é o T3, tiroxina, é o T4, daí você já viu que é um hipertireoidismo por causa desses remédios de emagrecer.
Situações especiais do hipertireoidismo ao longo da vida, né? Então, o que acontece? Se a mulher com hipertireoidismo e engravida. Então, se não tratar o hipertireoidismo na gravidez, tem maior risco de aborto, parto prematuro, baixo peso ao nascer da criança, eclâmpsia. Saber que o TRAB, né? Como a gente sabe que a causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves, então a mulher que tem doença de Graves e engravida, o TRAB dela, que é o anticorpo lá da doença, pode atravessar a placenta, né, a barreira placentária, e estimular a tireoide do nenê. A gente sabe que o nenê, em torno de... Na 12ª semana de gestação, o bebê, o feto, já tem a tireoide dele. Então, esse TRAB pode atravessar a barreira placentária da mãe, né, e ir na tireoide e fazer um hipertireoidismo neonatal, tá? Então, na gestante, a gente pode usar o propiltiuracil, né, na primeiros trimestre da gestação. A gente usa o propiltiuracil. Porque, professora, mas por que eu não uso o metimazol na gravidez toda? Porque o metimazol, ele é teratogênico. Então, nos primeiros 3 meses de gestação é onde o nenê está mais se formando. Então, a gente usa o propiltiuracil em doses bem pequenininhas. Aí, entrou no 4º mês, né, no 2º trimestre de gestação, a gente troca pelo metimazol, porque daí não tem tanto risco de teratogenicidade. E também porque o propiltiuracil, no final da gravidez, ele tem o risco da hepatite fulminante, que eu falei para vocês. Então, a gente começa com o propiltiuracil os primeiros 3 meses da gravidez e os últimos 6 meses de gestação a gente usa o metimazol. Que são todos tionamidas, que são remédios para baixar a hipersecreção da tireoide. Outra situação especial são os idosos. Então, os idosos, eles não têm aquele quadro clássico, assim, estou emagrecendo, estou tremendo, o olho está saltando, o papo está grande aqui. Ele não tem, como no adulto jovem. Então, eles fazem um hipertireoidismo apático, eles vão, em vez de ter polifagia, eles vão ter anorexia, pode se manifestar com fibrilação atrial, tanto é que os cardiologistas, eles sempre pedem T3, T4, TSH nos pacientes com fibrilação. O Guilherme está com a mãozinha levantada. Quer falar, Guilherme? Então, professor, eu queria perguntar se a tireoidite ela pode provocar algum tipo de sequela também, tipo um hipo por alguma lesão nos folículos? A tireoidite subaguda do viral, 5% pode ficar em hipo. Não conseguir recuperar a sua função. Então, a gente tem que ficar monitorando esse paciente, né? Mesmo de passar 12 a 16 semanas, você vai dosando para ver se a tireoide conseguiu fazer a sua produção normal de novo, mas 5% dos casos podem ficar em hipotireoidismo permanente. A lesão viral ser tão grande, tão destruidora ali dos folículos, que a tireoide não dá conta de recuperar a sua função. Entendi, professor. Obrigado. Certo? De nada. Então, no idoso, eu já tive paciente idoso assim que eu jurava que estava em hipotireoidismo e os exames vieram de hipertireoidismo. Assim como no idoso eu jurava que estava com hipertireoidismo e os exames vieram com hipotireoidismo. Então, é um quadro bem atípico mesmo. Então, o paciente idoso ele pode ter apatia, depressão, raciocínio lento, fraqueza, também não consegue se levantar da cadeira sem apoio, diarreia, pálpebras caídas. Então, o idoso é um hipertireoidismo mais atípico, né? Ocorre em 10 a 15% dos pacientes geriátricos, né? A tireotoxicose pode acontecer. E um dos efeitos também de manter esse paciente idoso sem tratamento, né, com hipertireoidismo, é que ocorre um aumento da reabsorção óssea, né? O TSH também faz... A gente sabe que o osso está sempre formando e destruindo o osso, né? A reabsorção e formação óssea, o turnover ósseo. E o TSH, ele age mais nos osteoclastos, nos que fazem reabsorção óssea. Então, tem mais destruição óssea do que formação. Então, acontece que um hipertireoidismo idoso, que já tem mais risco de osteoporose, ele em hipertireoidismo aumenta mais ainda esse risco, pior a osteoporose. E o que é hipertireoidismo subclínico? É aquele que você sabe, assim, se eu tivesse que escolher um dos exames da tireoide, que sempre é T3, T4 livre e TSH. Se eu tivesse que escolher, só tenho dinheiro para um, eu escolho o TSH. Porque o TSH, ele é ultrassensível, né? Ele não sofre a influência das proteínas carreadoras.
Então, quando o TSH está baixo, mas o T3 e T4 ainda estão normais na corrente sanguínea, a gente considera que é um início de um hipertireoidismo, é chamado de hipertireoidismo subclínico, porque o TSH é muito sensível. Então, se você tiver, vamos supor assim, o T4 livre, o normal é de 0,8 a 1,8. Vamos supor que você sempre vinha tendo ali 1,1, 1,2, mas daí a tua tireoide, ou por Graves, ou por bócio multinodular tox, ou adenoma tox, ele começou a produzir muito hormônio. Aí, em vez de 1,1, foi para 1,5, mas ainda está normal, né? O normal até 1,8, mas esse 1,5 já foi suficiente para suprimir o TSH. Então, o TSH ele é muito sensível a essas oscilações hormonais, mesmo dentro da faixa normal do exame. Então, esse TSH baixo, com T3 e T4 ainda normais, é chamado de hipertireoidismo subclínico. Sempre repetir esses exames para ver mesmo se esse TSH continua suprimido, que pode ter sido só uma oscilação ali do ciclo, né, da liberação dos hormônios, que são episódicas, né? E sempre afastar outras causas que podem suprimir o TSH. Então, pacientes que estão usando glicocorticoide, vai ter TSH baixo, então, pelo glicocorticoide. Pacientes que usam dopamina, né, que é uma droga vasoativa que se usa nas UTIs. Doença sistêmica grave, paciente em UTI, a gente já sabe que o TSH pode vir baixo. Estresse, doença hipofisária. Então, assim, a gente tem que descartar que o paciente tem essas causas para dizer que o problema é da tireoide, né? Às vezes o TSH está só suprimido porque ele usa corticoide, daí a gente não tem que investigar mais causas. Se deixar o TSH muito baixo, principalmente o TSH normal é de 0,5 a 4,5. Então, se o TSH ficar menor que 0,4, a gente vai ter disfunção cardíaca, né? Taquicardia, sobrecarregar esse coração. Se o TSH estiver menor que 0,1, então aumenta o risco de 2 a 3 vezes ter a fibrilação atrial e a piora da osteoporose também. Então, por isso que é um motivo da gente tratar, mesmo que seja subclínico, mesmo T3 e T4 ainda normais, mas eu sei que se eu deixar o TSH muito baixo, muito suprimido, eu vou ter risco dessas complicações de coração e osso. Então, muitas vezes eu tenho que investigar. Oi? Desculpa, eu não entendi muito bem os glicocorticoides, por que eles suprimem o TSH? Eles têm um efeito no TSH, um efeito colateral mesmo. Ah, tá, é direto, não tem... Direto. Então, é uma das causas que a gente tem que excluir, assim, a gente às vezes pega um exame TSH só suprimido, a mulher não está sentindo nada, a paciente T3, T4 normais, mas está tomando corticoide, às vezes a gente, né, se puder tirar o corticoide, o TSH já vai normalizar. Aí não precisa nem ficar investigando se tem TRAB, se tem bócio nodular, a gente já sabe que é do corticoide. Entendi. E as situações especiais, que é a tempestade tireotóxica ou crise tireotóxica, né? Quando o paciente tem um hipertireoidismo que não está tratado ou está sendo subtratado, que os pacientes adoram tomar remédio, para remédio, volta remédio. Então, esse paciente é tipo o excesso, né? É o pico, assim, é o cúmulo de hormônios da tireoide, né? Então, é a crise tireotóxica. Então, esse paciente ele tem que ter febre, né? Geralmente 38 a 41 graus Celsius. Ele tem que ter a fibrilação atrial presente, ele tem que ter a psicose, o delírio e icterícia. Então, ele tem que ter esses 3 achados aqui que estão sublinhados para dizer que ele está em tempestade tireotóxica, né? Então, é aquele paciente que muitas vezes não está tratando o seu hipertireoidismo ou está sendo subtratado com doses pequenas, não está controlado e vai ser submetido a algum estresse, seja uma cirurgia, seja um parto, uma infecção grave, um infarto. Então, no momento que ele teve esses fatores predisponentes, daí ele pode entrar ele é hipertireoideu, mas pode entrar numa crise tireotóxica, que é um tratamento de UTI, que vai para UTI, é o must, assim, é o máximo de um hipermetabolismo. Esse paciente tem que ser tratado na UTI. Então, aqui só para mostrar para vocês como é que é feita a cintilografia. Então, aqui um paciente, são casos do meu consultório. Um paciente, uma mulher jovem, que começou com agitação, insônia, palpitações, alteração da menstruação, tremores de extremidades há 1 mês. No exame físico, ela tinha um nódulo, né, de mais ou menos 2 centímetros no lado direito da tireoide, no lobo direito. Então, é um paciente com uma clínica de hipertireoidismo e um nódulo palpável. Então, está mais parecendo um adenoma tóxico.
Ela tinha T3 aqui, tá normal, T4 livre também tá normal, mas tinha já um TSH suprimido. Então, ela tinha um hipertiroidismo subclínico, provavelmente por um adenoma tóxico. Tá? Mostrou aqui um nódulo, isso aqui chama nódulo quente. Então, vocês vendo, ela tomou o iodo radioativo, radiomarcado, desculpe, e o iodo foi todo para esse nódulo que está hiperfuncionante, não deixando o resto da tireoide pegar o iodo para produzir os hormônios. Foi todo o iodo que ela tomou lá, radiomarcado, foi tudo para esse nódulo quente, ou chamado nódulo hipercapitante. Aí ela fez iodo radioativo, que foi um tratamento de escolha, né, que ela preferiu, ela não ia engravidar, ela já queria resolver. Ela recebeu uma dose de 25 miliquiris, que é o iodo radioativo. Daí, 3 meses depois do iodo, o iodo foi lá, entrou nesse nódulo, que estava hiperfuncionante, e queimou esse nódulo, né, com a radiação. E daí ele parou de produzir muito hormônio. Daí, quando ela tomou o iodo radiomarcado para fazer a cintilografia, mostrou a tireoide dela aqui bonitinha, ó, que é parece uma borboleta, né? Tireoide, ela sempre a gente dá aulinha com a figura da borboleta. Certo? E aí, claro, o nódulo ele não vai sumir aqui, mas ele murchou e deixou de ser hiperfuncionante. Tá? Então, isso aqui é uma cintilografia de tireoide. Aqui nós temos outro caso, também uma mulher um pouquinho mais velha, 45 anos, que ela referia aumento da região cervical a 15 dias, com dor local e aumento da temperatura. Ela achou que aqui no pescoço estava mais quente. Associada, ela teve emagrecimento, polivacuações, tremores de extremidades, um quadro de hipertiroidismo, mas com dor ali na tireoide. E ela relatava que teve gripe há uns 2 meses atrás. No exame físico, ela tinha um bócio difuso, firme e doloroso à palpação. Os hormônios do T3 estavam alto, o T4 total também alto e já com TSH suprimido. Então, ela estava com um quadro clínico de hipertiroidismo, mais dor na região da tireoide e os hormônios também de hipertireoidismo, T3, T4 altos com TSH suprimido. E daí, na cintilografia que ela tomou o iodo radiomarcado, não captou nada, ó, tá zerado. Então, comprovando mesmo, fechando o diagnóstico de uma tireoidite subaguda ou tireoidite de Decker-Vain. Tá? Então, tudo que a gente ensina aqui, a gente vê na prática mesmo, dá para ver tudo certinho. Certo? Perguntas do hiper? Quem quer ir no banheiro, tomar água, que daí já vamos por lá para o hipo. Prof, então a gente, quanto generalista, pega as principais 3 que você comentou, né? Sim. Pega. E elas Geralmente todas... o hipertiroidismo é difícil o médico generalista ficar, porque acaba encaminhando. São casos um pouquinho mais complicados, passar iodo, indicar cirurgia. O hipotiroidismo é que fica mais na unidade básica de saúde mesmo, muitas vezes. Ah, tá. Mas, assim, é importante, assim, vocês suspeitarem, né, que o paciente tá com um quadro clínico clássico ou, assim, sugerindo que seja hipertiroidismo. Já pedir os hormônios, né? Como a causa mais comum é Graves, já pode pedir o TRAB também para fechar o diagnóstico. E muitas vezes até conseguir o endócrino já pode começar um antitiroidiano, se não tiver contraindicação, né? Cuidando tudo a infecção, a hepatotoxicidade, né? Controlar TGO, TGP. Geralmente encaminham, mas assim, até o paciente conseguir consulta, às vezes já tem que começar com algum antitiroidiano, que é o metimazol ou propiltiuracil. E, prof, uma dúvida que me ficou, porque você falou do mecanismo mais do Graves, mas esse mecanismo do TRAB, dos anticorpos, ele é comum para os 3 que você tinha comentado na aula? Sim, para os 3. Vocês vão ver aqui, o último slide, ele pode ser positivo tanto no Graves quanto na Hashimoto. Só que daí predomina mais no Hashimoto é mais anti-TPO e antitiroglobulina, e no Graves é mais o TRAB. É uma balança, assim. Mas o que eu digo, por exemplo, no adenoma e tal, também é esse mecanismo. Não, adenomas são mutações, né, que a gente falou, mutações da célula folicular ali no receptor. Ah, tá. Beleza. O bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico são mutações do receptor do TSH ali na célula folicular. Agora, o Graves não, é uma doença autoimune. Você cria um anticorpo que vai lá, se acopla no receptor e faz a função do TSH. Tá, entendi. Entendeu? Beleza, obrigada. De nada.
Então, agora nós vamos fazer o contrário, né? Enquanto a gente estava falando do paciente TAC, agora nós vamos falar do paciente BRAD, que é o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é a síndrome clínica, né? Um quadro clínico que vai decorrer da diminuição da secreção dos hormônios tireoidianos, né? T3, T4 baixos, ou você tem T3, T4 na corrente sanguínea, mas eles não conseguem agir nas células-alvo, que é a resistência à ação dos hormônios tireoidianos. Ele é mais comum que o hipertireoidismo, ocorre até 2% da população, geralmente as mulheres também, e 0,2% nos homens. O quadro clínico, né? Então, lembrando, é tudo o contrário. Você vai ter uma redução, o quadro clínico vai ser decorrente da redução do metabolismo, lentificação de todos os processos biológicos, e vai depender muito de paciente. Eu já peguei paciente com hipotireoidismo, assim, que quem descobriu foi o dermatologista, por queda de cabelo. Não sentia mais nada e estava com os exames super alterados. Então, vai depender muito de paciente para paciente. Então, os sintomas, né, devido à diminuição do metabolismo, o paciente vai ficar astênico, aquele paciente tem muita sonolência, ele dorme muito de noite, de dia, tem déficit de memória, começa a não sair bem, o rendimento escolar nas crianças diminui, até, assim, o raciocínio clínico mesmo, no raciocínio durante o trabalho fica mais lento, pode ganhar peso, mas não é de tecido adiposo, é que ele retém mais líquido, ele não consegue metabolizar o líquido do corpo. Então, ele retém mais líquido, o intestino fica mais preguiçoso, dando constipação, ele sente mais frio que o normal, né? As pessoas estão com calor, ele está sentindo frio, se tapando, botando casaco. Dispneia os esforços, fica mais cansado. E os sinais, então, no exame físico, a gente vai ver a pele fria, seca, amarelada, porque ele não converte o caroteno em vitamina A, aí começa a depositar caroteno, assim, a mão amarelada. Não é icterícia, tá? É aquilo que nem as pessoas, quando comem muita mamão e laranja e cenoura, né, que fica com as mãos laranja, os pés, que é excesso de caroteno. No exame físico, ele vai ter bradicardia, hiporreflexia, movimentos mais lentos, é aquele paciente que chega devagar. Ele pode ter um quadro clínico, então, por acúmulo de substâncias em tecidos, né? Então, ele não consegue degradar o líquido, fica mais no espaço extravascular, então ele vai ter uma compressão do nervo ali do rádio, levando a síndrome do túnel do carpo, infiltração nas cordas vocais, né? Fica mais líquido nas cordas vocais, levando a voz rouca, pele e cabelos secos, ele vai ter aquela perda de 1/3 da sobrancelha, que é a madarose, mixedema, então fica aquele paciente mais edemaciado, macroglossia, então ele retém mais líquidos, né? A macroglossia vai levar a apneia do sono, fica aquela face assim, puff, né? O edema periorbital aqui inchadinho. Então, todos são quadro clínico devido ao acúmulo de substâncias de líquido, né? E outros achados que pode acontecer é queda de cabelo, por isso que a dermatologistas muitas vezes faz o diagnóstico, porque já faz parte do protocolo. Lá, paciente com queda de cabelo já pede T4 livre e TSH. Unhas quebradiças, diminuição da libido, pode ter depressão, esquizofrenia, dor, né? Dor no corpo, tanto é que o hipotireoidismo é um dos principais diagnósticos diferenciais de fibromialgia. Puberdade precoce nas crianças, né? Ficar mocinha antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 nos meninos. Pode ter um aumento da tireoide, um bócio, galactorreia, menstruação irregular, que está alterando a produção do estrógeno, da progesterona, uma hipertensão diastólica, então aqui é uma hipertensão convergente, né, para resistência vascular aumentada, então você vai ter esse tipo muito próximo, 130 por 100, 140 por 110, e acúmulo de líquido nas cavidades, então derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, né, você não consegue degradar os líquidos, porque como você não consegue degradar os polimucosacarídeos que estão nos tecidos extravasculares, ele começa, esse excesso de mucopolissacarídeos fora do vaso, né, ele começa a puxar a água do vaso e ficar mais fora do vaso, os líquidos, por isso que fica esse paciente meio, às vezes o paciente parece aqueles bonecos do Michelin, sabe? Inchado, assim, todo edemaciado. Então, nos adultos, né, é bem comum essa hipertensão arterial, mais as custas da diastólica, um bócio, né, aumento da tireoide difuso, excesso de colesterol, hipercolesterolemia, porque também diminui o número de receptores de LDL lá no fígado.
Então, não tendo o receptor para o LDL sofrer ação lá do hepatócito, vai acumular LDL na corrente sanguínea. Anemia, né? Então, o T3 e T4 baixo também vai ter uma diminuição na produção da eritropoiese, fica mais lento toda a produção das hemácias. Pode ser microcítica, porque essa mulher pode ter polimenorreia, menstruar muito e ficar com anemia ferropriva, ou pode ser macrocítica, porque como a doença, o hipotireoidismo, a causa mais comum é a doença autoimune, que é a doença tireoidite Hashimoto, todo paciente com doença autoimune pode vir com outra doença autoimune. Então, às vezes, o Hashimoto pode vir com aquela anemia perniciosa, que é o anticorpo contra o fator intrínseco, né, das células parietais ali do estômago, e daí você não absorver B12, se você não tem B12, não tem divisão lá das células, das hemácias, e fica as células grandes, né, as hemácias macrocíticas, tá? Então, o tipo de anemia pode acontecer os 3 tipos no paciente com hipotireoidismo, e cada tipo de anemia tem uma causa. E pode ter aumento da prolactina também, levando a mulher a ter a galactorreia. Nas crianças, então, não é um quadro clássico, assim, a primeira manifestação da criança com hipotireoidismo é a parada do crescimento, aquela criança que vinha na curvinha de crescimento, crescendo bem, daí ela muda de canal de crescimento, então vocês podem suspeitar de hipotireoidismo, o mau desempenho escolar, não consegue se concentrar, a eruptação dentária, né, em vez de vir os dentinhos lá com 6, 7 aninhos, né, a troca da dentição é mais tardia, e o atraso da puberdade também pode acontecer tanto puberdade precoce nas crianças, como também atraso da puberdade. Quer dizer, não desenvolve os caracteres sexuais secundários. No recém-nascido, então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso central, ele não está todo formado quando a gente nasce, né? Então, precisa mesmo o T3. Então, o T3, ele é crucial para o nosso desenvolvimento cognitivo, para o nosso raciocínio, né? Nossa inteligência. E existe, então, o hipotireoidismo congênito, né, que pode levar a um retardo mental severo se não for tratado rapidamente. Então, assim, enquanto o nenê está lá na barriga, né, da mulher, recebendo os hormônios, então vamos supor, o hipotireoidismo congênito é quando a tireoide do bebê, ela se formou entre a 11ª e 12ª semana, mas se formou errada, né, ela tem alguma probleminha que ela não produz os hormônios. Então, ela não produz lá dentro do feto, na barriga, enquanto isso o nenê está recebendo os hormônios da tireoide da mãe. A mãe está com a sua tireoide produzindo normal. Aí, quando ocorre, corta o cordão umbilical, esse feto para de receber os hormônios tireoidianos da mãe, e a tireoide dele é defeituosa, ele não tem de onde tirar esses hormônios. Então, se a gente não tratar nos primeiros 5 dias ali, ele vai ter um certo grau de retardo mental, de diminuição de coeficiente de inteligência, do QI, tá? Então, é importante, por isso que hoje o T4, o TSH, eles são feitos no teste do pezinho, né? Que é ali na primeira semana de nascimento. Daí já faz diagnóstico precocemente, já começa a tomar o hormônio para essa criança não ficar com um retardo mental, com uma sequela permanente. Então, a gente sempre suspeita da criança, né, com hipotireoidismo congênito, quando ela tem uma icterícia prolongada, criança com a macroglossia, chora rouco, fraquinho, ele é todo mole, hipotônico, uma criança que tem constipação, pele seca. Então, a gente sempre suspeita de hipotireoidismo congênito. Hoje é mais difícil, porque como é feito um teste do pezinho, né, a mulher ali que tem o paciente no hospital, que tem o filho no hospital, ela já faz ali, já é automático fazer o teste do pezinho. Então, assim, se não tratar, né, ele vai ficar com essa faces aqui de cretino, né, que é o cretinismo, que é o retardo mental, baixa estatura, não consegue, né, estudar e tudo. E quando é bebezinho, sempre suspeitar quando a criança tem hipotomia, fica essas faces, meio faces de lua cheia, assim, né? O puff, a linguinha para fora, não tem força para mamar. Então, a gente pode suspeitar que tem um hipotireoidismo, assim, somente se ganhou o bebê em casa, não foi no hospital, né? Não tinha acesso, acaba o paciente ficando com sequelas permanentes, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, o tratamento inicial, menor vai ser o dano intelectual, né? Então, como a prevalência do hipotireoidismo congênito é alta, de cada 1 para cada 4.000 a 5.000 nascidos vivos, hoje ele se justifica fazer a triagem no teste do pezinho.
Nos idosos, então, a mesma coisa, o hipotireoidismo também tem quadros atípicos, o paciente pode ter até emagrecimento, falta de apetite, depressão, demência, isso é tudo hipotireoidismo. Então, a gente viu que nos idosos não é aquele quadro clássico, né? Também nem de hiper, nem de hipo. São quadros atípicos. E as causas mais comuns de hipotireoidismo, né? Então, a gente vai ver que a mais comum é o problema na tireoide. Então, o hipotireoidismo ele pode ser classificado em primário, quando a tireoide não produz os hormônios. Ou ela teve uma doença autoimune, que é o Hashimoto, e deixou ela sem produzir os hormônios. Ou você operou, fez tireoidectomia, né? Aí o que acontece? T3, T4 vão estar baixos na corrente sanguínea e a hipófise, né, tentando estimular essa tireoide, vai aumentar o TSH e o TRH no hipotálamo. Quando o problema é na hipófise, por exemplo, eu operei, tinha um adenoma hipofisário, eu operei a hipófise. Então, o TSH não vai existir, né? Retirou as células produtoras de TSH. Aí, não tendo o TSH, o tireoide também não vai produzir nada. Então, o T3 e T4 vão estar baixos com o TSH baixo. E o TRH, o hipotálamo lá, vai tentar estimular a hipófise, mas ela não responde. Ou quando é terciário, o problema é lá no hipotálamo, então você não tem nem o cacique lá, o que manda em tudo, né? Não tem o TRH, daí não vai ter, consequentemente, nem TSH, nem T3, T4. Então, essas são as classificações. A gente pode classificar como primário ou central, né? Que engloba tanto o hipotálamo quanto a hipófise. Então, o hipotireoidismo primário, que o problema é na tireoide, ele é responsável por 95% de todos os casos de hipotireoidismo. O central, que é esse da hipófise, é muito raro, então acaba mais quem trata neuroendócrino, tipo lá no nosso ambulatório, que vai ver hipotireoidismo de origem central. E hipotireoidismo congênito, que a gente já falou, né? De 1 a cada 4.000, 5.000 nascidos vivos. Então, nós vamos falar das causas primárias, né? Que o problema é na tireoide. Então, a mais comum aqui é a tireoidite de Hashimoto, mas pode ser por tireoidectomia, ou aquele paciente que tinha doença de Graves e tomou iodo radioativo, e o iodo radioativo queimou muito. E radiação externa, né? Vamos supor, eu tive um linfoma, eu tive um câncer de melanoma, que daí eu fiz radioterapia para um outro câncer, que a radioterapia atingiu a tireoide. Tiroidite pós-parto, daí vem outras causas, tá? Mas a gente vai se ater mais no Hashimoto. E das causas centrais, né? A gente já falou um adenoma hipofisário, que está comprimindo ali a hipófise, não está deixando os hormônios tiroidianos, o TSH ser produzido. Quem fez cirurgia ou uma radioterapia também, tinha um meningioma, né? Um tumor aqui no cérebro, fez radioterapia que pegou a hipófise, também pode deixar a hipófise sem funcionar. Aí também tem outras causas mais incomuns, né, que pode atacar a hipófise, não deixar a hipófise sem produzir o TSH, e daí não vai ter a produção dos hormônios tiroidianos, consequentemente. Então, a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune crônica, né, que você cria, então, 3 anticorpos contra substâncias, né, que são importantes na produção dos hormônios. Então, você cria anticorpo contra a tireoglobulina, que é aquela que eu falei, que a tireoglobulina é uma proteína que está dentro da célula folicular, carregando o T3 e T4 ali armazenados na célula. Você cria anticorpo contra a enzima que organifica o iodo, que é o anti-TPO, que é a peroxidase, que faz o iodo ser organificado. Ou você cria anticorpo contra o receptor de TSH e, em vez de estimular, aqui você bloqueia o receptor, tá? Então, são esses 3 anticorpos que você pode também ter presentes na tireoidite Hashimoto. Então, se você bloqueia isso aqui, você não vai produzir os hormônios, né? Não deixa eles funcionando direitinho, essas 3 principais antígenos, né? Então, a gente vai ter uma destruição do tecido tireoidiano, né? É mediado por células, né? Linfócitos, né? Doenças autoimunes que vão provocar uma inflamação autoimune. Então, 90% a 100% dos pacientes com tireoidite Hashimoto vão ter a positivo o antiperoxidase, que é o anti-TPO, e 80% a 90% dos casos vão ter positividade por o anti-tireoglobulina. E também ocorre um anticorpo antirreceptor de TSH, que é o TRAB, que pode ser positivo em 10% a 20% dos casos, só que ele vai bloquear o receptor.
Então, no hipertireoidismo, esse anticorpo TRAB, ele vai lá no receptor da tireoide, da célula folicular, e provoca um estímulo, né? Como se fosse o TSH. Aqui no Hashimoto, o mesmo anticorpo, ele provoca um bloqueio do receptor do TSH. Então, mas só que ele ocorre em bem menor número do que na doença de Graves. Ele vai estar 10 a 20% dos casos. Então, dependendo da manifestação da predisposição genética, você pode desenvolver o TRAB tanto estimulador ou como bloqueador do receptor de TSH. Então, por isso que ele vai estar positivo tanto no Graves, só que em número bem maior, mas ele também pode estar positivo no Hashimoto, mas um número bem menor, causando bloqueio do receptor. Lua, quer perguntar? Professora, o Graves ele pode evoluir para Hashimoto? Ou ele pode fazer o que a gente chama de hashitoxicose, que é começar um Hashimoto e depois evoluir para um hipo. Começar um hiper e depois evoluir para um hipo. Chama hashitoxicose. Pode acontecer. Muito obrigado, professora. Nada. Mas é raro a gente conseguir pegar nessa fase. Então, para ter os fatores para desenvolver o Hashimoto, né, como qualquer doença autoimune, a gente tem que ter a predisposição genética e os fatores gatilho, que são os fatores ambientais. Então, a gente sabe que o fumo, né, os fumantes têm mais Hashimoto que os não fumantes. Quem tem muito iodo na dieta também tem mais risco de ter Hashimoto. Um estresse, né, você tem a predisposição genética, daí você sofre um estresse, ou uma perda, ou uma separação, algum estresse assim emocional que pode desenvolver a doença autoimune. Ou após uma infecção viral. Isso aqui é para qualquer doença autoimune, viu? Seja lúpus, artrite reumatoide, hipertireoidismo, a doença de Graves, Hashimoto, diabetes tipo 1, vitiligo. Então, sempre tem que ter o componente genético, a predisposição e um gatilho, né? Que daí pode ser vírus, estresse, aí vários causas, vários gatilhos. Então, a suscetibilidade genética, né? Então, se sabe que tem uma associação do Hashimoto com o sistema HLA em pessoas de raça branca e um gene da região da proteína 4 do linfócito T citotóxico. Também está relacionado principalmente com tireoidite de Hashimoto familiar. Então, a gente vê muito assim, principalmente as mulheres. Minha irmã tem, minha mãe tem, minha prima tem. Então, quase bastante mulheres da mesma família têm o Hashimoto. Então, por causa dessa suscetibilidade genética. O diagnóstico, então, o hipotireoidismo, então, além da classificação se é primário ou se é central, ele também pode ser classificado em hipotireoidismo clínico, que é aquele que você já tem, daí é pelos exames laboratoriais, né? Então, você tem um TSH alto com T4 livre baixo, né? Que no sangue a tireoide não está produzindo, o T4 vai baixar e o TSH vai tentar estimular essa tireoide, ele vai aumentar os seus níveis. Subclínico é que nem no hipertireoidismo subclínico, onde você tem os hormônios da tireoide ainda normais, T4 livre e T3 normais, mas o TSH já começa a subir. Então, o normal é até 4,5, ele fica 5, 6, 7, mas o T4 livre e o T3 ainda estão normais. Ou o hipotireoidismo de origem central, né? Que você vai ter T3, T4 baixos por um TSH que não está subindo. Então, o TSH ele pode ser baixo ou normal. Porque, quer dizer, é um TSH que não está respondendo a um T3 e T4 baixos na corrente sanguínea. Os fatores de risco para ter hipotireoidismo são a idade, né, acima de 60 anos. A gente sabe que como o nosso metabolismo vai diminuindo, o nosso TSH vai subindo também com a idade, tá? Então, é normal a gente ver pessoas com mais de 60 anos ter um TSH um pouquinho alto. Ser mulher, ter um bócio na hora do exame físico, né, palpar uma tireoide aumentada, seja aumentada difusamente ou com nódulos. Quem já fez radioterapia de cabeça e pescoço, né, como eu falei, linfomas. Eu tenho um paciente que operou um melanoma aqui há 10 anos atrás e ele fez radioterapia, ele tem hipotireoidismo, né, pela radioterapia. Quem está usando algumas drogas, como eu falei, o lítio, a amiodarona, que são drogas que podem interferir na função tireoidiana. Quem tem síndrome de Down, pacientes com síndrome de Down têm mais risco de Hashimoto. Pacientes também com hepatite C, também tem mais risco de doença autoimune Hashimoto. Síndrome de Turner, né, as meninas 45X0.
Quem tem colesterol alto, também tem que investigar se não é por hipotireoidismo. Então, esses pacientes são os que merecem dosar sempre, né, T4 livre e TSH. O tratamento, então, assim, seja de origem tireoidiana, seja de origem central, você vai repor o produto final, que é a levotiroxina, que é o T4. Mas aí, assim, professora, mas se quem age é o T3, por que eu dou T4? Porque o T3, ele existe mesmo, né? Existia o comprimido, chamava Sinomel, que é a triodotironina. Só que ele tem uma meia-vida muito curta, assim, você teria que tomar remédio para o resto da vida de 6 em 6 horas. Então, não tem como. Porque o hipotireoidismo, seja Hashimoto, seja tireoidectomia, você tem que tomar para o resto da vida, porque você não vai tomar, você não está tratando a autoimunidade, você não dá remédio para controlar os anticorpos, o anti-TPO, o anti-tireoglobulina, você só dá o remédio para a tireoide que não está produzindo, porque ela já destruiu, a infiltração linfocitária ele já destruiu, não tem mais como recuperar aquele tecido, ele já fibrosou, então você vai só repor o que está faltando mesmo. Então, você dá o T4, que ele dura, né, uma vez por dia, mais fácil a posologia. Tem que ser em jejum, tá? Não pode misturar com outros remédios, porque daí altera a absorção dele. A gente até prescreve, levotiroxina, 100 microgramas, uma vez em jejum, esperar 40 minutos para comer ou tomar outro remédio. Porque senão, se ele misturar com alimentação ou tomar principalmente esses remédios, omeprazol, pantoprazol, medicações que agem no ácido gástrico ali, vai interferir na absorção, daí você não vai absorver 100% da levotiroxina e não vai controlar o hipotireoidismo. Nos idosos e quem tem angina, né, coronariopatas, a gente começa com uma dosezinha menor e vai aumentando devagarinho para não fazer um hipertireoidismo iatrogênico, né? Daí aumenta a frequência cardíaca, esse paciente vai ter mais dor no peito, uma angina e infarta ali, porque você estava dando muito hormônio da tireoide. A dose que a gente começa em adultos que não tem contraindicação é de 1,4 a 1,8 microgramas por quilo de peso. E as crianças, claro, que têm um metabolismo mais acelerado, elas geralmente ficam em torno de 2 microgramas por quilo de peso. Elas precisam, né? Elas estão em crescimento, precisam de mais hormônio. Situações especiais. Então, quando você tem que aumentar a dose de levotiroxina. Então, aqueles pacientes que têm má absorção. Então, pacientes têm doença celíaca, que é intolerância ao glúten, não vão absorver a dose. Então, vamos supor assim, eu calculei lá 1,4 microgramas por quilo de peso. Vamos supor, num paciente deu 100 microgramas por quilo de peso. Mas se ele tem doença celíaca e não está tratando essa doença celíaca, eu vou provavelmente ter que aumentar essa dose. Na gravidez, porque o metabolismo aumentou. Quem usa remédios que vão interferir na absorção da levotiroxina, como sulfato ferroso, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, que é o antiácido. Drogas que aumentam o metabolismo hepático, então fenobarbital, os anticonvulsivantes, carbamazepina. Então, esses aqui eu tenho que ficar sempre atento na anamnese, por exemplo, aquele paciente, não, a Isabelle lá já toma o Puran há muitos anos, vem uma vez comigo na consulta, mas se ela vem dizendo assim, eu fui no hematologista, o médico lá prescreveu sulfato ferroso, então eu já tenho que ficar atenta que provavelmente eu vou ter que aumentar a dose do T4, porque o sulfato ferroso altera a absorção do T4. Então, tudo, durante toda a anamnese, mesmo que seja um paciente que está hipotireoidismo há muitos anos, controladinho, eu tenho que ficar atento nessas drogas, nesses medicamentos que vão interferir na absorção do T4, certo? E a necessidade diminuída é quando envelhece, né? A idade acima de 65 anos, o metabolismo vai diminuindo. Então, aquele paciente que tem hipotireoidismo de longa data, usava sempre 125 microgramas por dia, ele depois dos 65 anos, 70 anos, eu vou diminuindo, 88, 75, porque o metabolismo, a necessidade vai diminuindo. Mulheres que fazem terapia androgênica, né? Aquelas mulheres hoje está na febre da mulherada usar testosterona, então também a testosterona vai haver uma diminuição da necessidade de T4, então também diminui. Então, nesses casos, eu tenho que ficar atenta para aumentar a dose ou diminuir a dose da levotiroxina. O ajuste da dose, então, sempre é pelo nível de TSH no hipotireoidismo primário, que é o 95% das causas. Então, se eu, por exemplo, assim, fiz o diagnóstico, venho aqui o paciente com lentidão, queda de cabelo, TSH estava alto, T4 livre baixo. Fui lá, prescrevi levotiroxina 100 microgramas, calculei lá pelos quilos dele.
Aí ele vai voltar com exames daqui 8 semanas, né? Não adianta eu medir antes. Aí vem com T4 livre e TSH. Daí, depois de 8 semanas, ele tomando certinho remédios, né? Religiosamente, não deixou de tomar, o TSH ainda estiver alto, sinal que eu tenho que aumentar a dose. Os 100 microgramas foi pouco, daí eu posso passar para 112, 125. Se o TSH vier suprimido, sinal que a dose que eu passei da levotiroxina foi muito. Então, em vez de dar 100 microgramas, eu vou passar para 88, 75. Então, é assim que a gente vai tateando até manter o TSH na nossa meta de um adulto jovem, entre 0,5 e 2,5, tá? Então, sempre o TSH é o último que vai melhorar nos exames, então, no mínimo 8 semanas para dosar ele, né? Então, de 6 a 8 semanas para coletar o novo TSH, para fazer ajuste de dose. O TSH no hipotireoidismo central, como eu não tenho TSH, então ele não é mais meu parâmetro para tratamento. Então, o meu parâmetro vai ser o T4 livre, sempre manter o T4 livre numa faixa normal alta, tá? Então, no hipotireoidismo central, pessoas que têm problema na hipófise ou no hipotálamo, eu vou me guiar pelo T4 livre, não pelo TSH. Hipotireoidismo subclínico, então é um diagnóstico laboratorial, onde você tem um T3, T4 ainda normais, mas o TSH já está subindo. Ocorre em 5% da população geral e é muito comum nas mulheres mais idosas, acima de 60 anos. Então, assim, quando eu tenho um hipotireoidismo subclínico, eu tenho que perguntar, né, para mim mesmo, né, analisando todos os exames do paciente, qual a chance desse subclínico virar clínico? Então, assim, como eu sei que a causa mais comum de hipotireoidismo primário é a doença de Hashimoto, né, a tireoide de Hashimoto, se esse paciente tiver esses anticorpos positivos, eu sei que 5% do hipotireoidismo subclínico vai evoluir para clínico no primeiro ano, e 2,5%, mesmo com os anticorpos negativos, até 2,5% pode evoluir para hipotireoidismo clínico por ano, né? Então, a gente tem que ficar sempre acompanhando esse paciente. Então, se ele já tem os anticorpos positivos e eu sei que esse subclínico vai virar clínico, eu acabo já tratando também esse paciente. Então, quando tratar esse subclínico? Na gravidez, sempre tratar, né? Porque como a gente falou no início da gravidez, o bebê não tem o seu hormônio da tireoide, ele não tem a sua tireoide, todo o hormônio da tireoide é fundamental para a formação do cérebro, né? Que está formando ali nas primeiras semanas de gravidez, então sempre tratar. Quando o TSH vier acima de 10, mesmo T3 e T4 livres normais, pacientes com bócios grandes também a gente pode tratar esse TSH que está subindo, subclínico. E se ele tiver o TSH entre 5 e 10, né, que não está nem normal e também não está acima de 10 já para começar a tratar, se ele tiver sintomas sugestivos, eu estou com muito sono, eu estou cansada, queda de cabelo, você pode fazer um teste terapêutico, né, e dar 3 meses e ver se melhora. Se tiver o anticorpos da tireoide positivos para a doença de Hashimoto, porque eu sei que há grande chance de evoluir para a doença clínica, e daí, nesses casos de hipotireoidismo subclínico com TSH assim, borderline, entre 5 e 10, você começa com doses pequenininhas, você não começa com aquela dose plena de 1,4 a 1,8 microgramas por quilo. A gente começa com dosezinha bem pequenininha, 25 a 50 microgramas, a gente nem calcula pelos quilos do paciente. Situações especiais, então, assim como no hipertireoidismo a gente tem a crise tirotóxica, que é o máximo, assim, do hipertireoidismo, aqui a gente tem o máximo também numa situação crítica do hipotireoidismo que não trata ou está sendo subtratado, que é o coma mixedematoso. Então, é um quadro extremo de hipotireoidismo. E é uma alta mortalidade, geralmente mais de 50% dos pacientes vão a óbito. Então, o paciente vai ter, ao contrário, vai ter pele fria, hipotermia, torpor, coma, e geralmente é aquele paciente que também vinha com hipotireoidismo, não tratado ou subtratado, e vai ter uma situação de estresse, ou um frio extremo, ou um trauma, ou teve uma infecção, ou uma cirurgia, e daí ele, depois daquele fator ali desencadeante, ele desenvolve um coma mixedematoso. Então, é o paciente que fica o máximo do hipometabolismo, né? Do metabolismo muito, muito baixo, que entra até em coma e é muito difícil de tirar. Até porque aqui no Brasil a gente não tem a levotiroxina endovenosa, né? É tudo pela boca. Então, a gente tem que macerar esse comprimido, passar na sonda nasogástrica, né?
E esse paciente, ele está todo inchado, assim, ele até a mucosa gástrica está demasiada, então o comprimido cai ali macerado, também não absorve 100%. E nos Estados Unidos, não, eles têm a levotiroxina já endovenosa, então rapidinho a gente consegue reverter esse quadro. Mas hoje é muito raro, eu só vi um caso. Já vi 3 casos de crise tireotóxica, que era suspeita lá da dona Célia, né, na enfermaria, e como a mixedematose eu só vi um. Na gravidez, então, como a gente sabe que na gravidez nosso metabolismo aumenta, a gente, no momento que a paciente que tem hipotireoidismo, ela engravida, eu já tenho que aumentar 25% a 30% da dose na hora que fez o diagnóstico. Então, assim, a paciente me ligou, doutora, uma paciente que já toma Puran, levotiroxina há 10 anos, 100 microgramas, ela me liga, ai, tô grávida, doutora. Eu já digo na hora, dona fulana, ó, aumenta já compra o comprimido de 125 e vamos fazer exames. Mas até ela vir comigo fazer exames, ela não tem da onde tirar mais hormônio da tireoide numa gravidez que a necessidade aumenta, né? Então, a gente já tem que aumentar essa dose. Então, e na gravidez, os ajustes são mensais. Então, aquela paciente que vinha a cada 6 meses comigo, fazer a dosagem, depois uma vez por ano, quando ela engravida, ela tem que vir todo mês para eu ir ajustando a dose, que ela precisa do hormônio para ela e para o bebê, para o feto. Então, aqui é muito legal, a gente fala assim que é muito interessante tratar tanto o hiper quanto o hipo, porque assim, no primeiro mês de tratamento, 2 meses de tratamento, o paciente já se sente muito melhor. Então, o hipotireoidismo aqui, a pele seca, fica uma pele meio sem cor, assim, aquela face hipotireoideia, inchado aqui, edema periorbital. Aí, quando a gente trata a mesma paciente, ela murcha, ela parece que veio o brilho no olho, a pele fica mais sedosa, né? Não tem tanto edema periorbital. Então, tanto o hipertireoidismo quanto o hipo dá muita gratificação para a gente tratar, porque melhora muito o paciente, assim, ele se transforma, sou outra pessoa, eles agradecem, ficam agradecidos. Muito legal. Então, aqui, só para encerrar, né, que a gente falou, né, da aula, claro que aqui, assim, a nossa aula é um resumo, né, vocês têm que ir para os livros, porque é muita informação. Então, mas só para ficar, assim, mais fixado, né, que o hipertireoidismo e hipotireoidismo, vocês viram que as causas mais comuns é a doença autoimune da tireoide. Então, para englobar todos os anticorpos, a gente chama esse termo, doença autoimune da tireoide. Que ela pode ser tanto ter o TRAB, né, que vai bloquear o receptor, levando a um hipotireoidismo, né, tireoidite Hashimoto, os anticorpos que vão impedir a produção dos hormônios, quanto você pode ter os anticorpos que estimulam, né? Que é principalmente o receptor, o TRAB estimulador, que vai estimular levando a doença de Graves. Então, a base é a mesma, né? Só vai variar mesmo a balança, se for mais para um ou mais para outro. Então, no fundo, chama doença autoimune da tireoide. Então, acho que é isso. Queria agradecer a todos aí que já devem estar com fome, né? Que daqui a pouco ter que almoçar já para ir para o hospital. E qualquer coisa, a gente está sempre se encontrando lá no hospital, né? Tirar dúvidas, alguma coisa. Tudo tranquilo? Professora, obrigado pela aula. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora pode depois mandar os slides para a gente. Sim, mando, pode deixar. Deixa eu só parar a gravação aqui.